Olá, estudantes do 5º ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André, estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar o seu caderno, o seu lápis e acompanhar com a gente na tela quais as anotações da nossa aula de hoje. Então anotem lá, a disciplina Educação Física, turma, 5º ano, tema, jogos esportivos, esportes de rede e muro, tênis de campo, aula de número 35 e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, então repetindo, Disciplina, Educação Física, turma, 5º ano, tema, jogos esportivos, esportes de rede e muro, tênis e campo, aula de número 35 e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, então feito isso, nós vamos passar para vocês agora os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, ok? Então acompanha com a gente na tela quais os materiais nós utilizaremos. Então hoje nós utilizaremos bolinha de tênis ou bolinha de papel, raquete de papelão, aquela confeccionada de tarefa de casa lá no começo das aulas de tênis e fita crepe. Muito bem, então a gente vai dar um tempinho para vocês buscarem esses materiais e a gente já retoma com as nossas atividades. Bom, pessoal, então para nós darmos início à nossa aula de hoje, né, dando continuidade à modalidade de tênis e campo, né, professor André? Isso aí. Nós vamos estar retomando com vocês, né, e fazendo mais alguns exercícios dos golpes de forehand, que é o golpe de direita, e backhand, que é o golpe de esquerda, certo? Mas antes disso, a gente vai iniciar com aquela posição de expectativa ou posição de espera que a gente aprendeu no tênis e campo, né? Então, sempre quando a gente vai fazer, independente do golpe, né, seja o forehand de direita ou o backhand de esquerda, a gente sempre vai voltar, né, professor André, para nossa posição de expectativa, a nossa posição de espera. Que qual é a nossa posição de espera? Mais ou menos que nem eu e o professor André estamos aqui, ó, com os pés afastados, né, na largura dos ombros, os joelhos semiflexionados, segurando a raquete com as duas mãos no cabo, né, de preferência. A nossa raquete aqui, o nosso cabo é um pouquinho pequeno, então às vezes a gente tem que dar uma seguradinha em cima porque a nossa mão é maior, né? Mas o objetivo principal é tentar segurar com as duas mãos no cabo da raquete, com a raquete pra cima, né? Não a raquete pra baixo, a raquete pra cima, com os joelhos semiflexionados. Então, como se tivesse subindo no cavalo, né, professor André? Isso, a gente até fez esse exemplo na aula passada quando a gente mostrou para vocês. Então, nessa posição aqui é a posição de espera e a posição de expectativa e sempre em movimento, né? Sempre movimentando as pernas. Aí, se a bolinha vir pro lado direito, a gente vai realizar o movimento com a perna contrária à frente do golpe de direita. Se a bolinha for para a esquerda, a gente vai com o pé contrário à frente realizar o movimento da mesma forma e volta sempre para essa posição de expectativa e para a posição de espera, certo?
Certo, professor André? Isso aí, professora Carol. E Bem daí? lembrado. Bem lembrado? Vocês estão conseguindo fazer aí essas atividades, sempre reforçando, né? Para nunca esquecer de fazer o golpe e voltar para a posição de expectativa. Isso aí. Então vamos lá dar continuidade aos nossos exercícios de hoje? Então a gente vai pegar uma bolinha, a outra a gente vai deixar aqui, junto com a fita crepe, que a gente vai usar depois mais tarde, né, professor André? Isso. E agora, a nossa intenção é a seguinte, a gente vai fazer os golpes tanto de forehand como de backhand, lembrando que o backhand, que é a esquerda, a gente segura preferencialmente com as duas mãos, né? E o forehand com uma mão só, né? Então, só essa diferenciação. E claro, né? O forehand é o golpe de direita e o backhand o de esquerda, como a gente tá sempre aí repetindo e reforçando para vocês essa questão dos golpes do tênis de campo, certo? Então, agora a intenção a gente vai fazer o seguinte. Eu vou jogar a bolinha, primeiro eu vou deixar minha raquete aqui do ladinho, certo, professor André? E o professor André fica com a raquete dele. Eu vou jogar a bolinha pro professor André sem contar para ele aonde eu vou jogar, se vai ser do lado direito ou do lado esquerdo. E o professor André vai ficar lá na posição de expectativa e vai rebater a bolinha e eu vou segurar, certo, professor André? Ok, combinado. Preparado? Preparado. Então vai lá. Muito bem, professor André. Muito bem, olha só, o professor André já tá craque, né? Lembrando que essa bolinha de tênis, ela é um pouco pesada para nossa raquete de papelão, né? Por isso que a gente tem que fazer um pouquinho mais de força, né, professor André? Para a bolinha poder levantar. Né? Mas se vocês não tiverem a bolinha de tênis aí, vocês podem estar fazendo com a bolinha de papel também, certo? Agora, vamos trocar, né, professor André? Agora é sua vez de jogar e eu rebato. Isso. Então eu fico lá na minha posição de expectativa. Vamos lá. Ok. Isso, professora Carol. O professor André tá tentando me enganar. Aí, muito bem. A professora Carol também tá craque já. Isso, muito bem. Viram? Então, essa é os nossos golpes aqui, né? Do tênis de campo, que a gente vai utilizar depois na sequência também no mini-jogo que a gente vai fazer, né, professor André? Isso aí. Na próxima aula, a gente vai fazer um mini-jogo de tênis de campo, onde a gente vai estar utilizando esses golpes, certo? Agora, a gente vai estar modificando o exercício, né? Dando continuidade também ao forehand e ao backhand. A única coisa é que a gente vai estar modificando um pouquinho o exercício. Então agora, professor André, vai ser assim. Você pode continuar jogando? Eu começo, por favor? Sim. Então agora a intenção é a seguinte, ó. A gente vai rebater com o forehand, só o lado de direita, certo? Então o professor André só vai jogar a bola pra mim do meu lado direito aqui, pra eu rebater. Eu vou rebater e vou finalizar a raquete até ela chegar aqui, ó, no meu ombro contrário, certo? Então eu vou estar rebatendo e vou finalizar a raquete aqui, até encostar no ombro, professor André. Ok. Então tem que encostar a raquete lá no ombro contrário. Rebate, leva a raquete até o ombro contrário. Isso mesmo. Sempre de direita agora. Isso mesmo. Vai lá. Ó, rebate e finaliza aqui. Ótimo. Volta para a posição de expectativa, né? Finaliza e volta para a posição de expectativa. Finaliza e volta para a posição de expectativa. Finaliza e volta. Isso. Ótimo. A última, professor André. Opa, quase. Agora é a sua vez. Vamos lá. Vamos trocar Então, agora. rebate e finaliza lá no No ombro, isso. E daí depois volta para a posição de expectativa. Ok. Certo? Então vai lá. Opa! Pegou no cantinho. Da raquete aqui, ó. Aê! Aí. Isso! Muito
bem, professor André. A última. Agora, professor André, a gente vai fazer o seguinte. Agora você começa, que a gente já trocou, né? Então agora vai ter que trocar de mão a raquete. Então você vai rebater e passa para a mão esquerda a sua raquete. Isso. E leva lá pertinho do ombro. Isso mesmo. Entendeu? Então vai lá. Faz o forehand e troca de mão na frente do corpo e leva lá para cima, certo? Vai lá. Aí, volta para a posição. Opa. Nossa, quase que a bolinha foi longe. Professor André está ficando craque, que já bateu até com força. Vai lá, última. Muito bem. Por que a gente faz esse exercício de trocar de mão, né? Já vou fazer a minha vez agora, né? Mas por que a gente faz esse exercício de trocar de mão? Justamente para vocês terem a ideia de que a raquete não pode parar no meio. Ela tem que vir até o final do outro lado, né? Então, tanto aquele exercício de ir até o ombro contrário, como esse de trocar de mão é justamente para isso, né, professor André? Para saber que o movimento completo, né, do golpe é até o final do ombro contrário, certo? Um movimento contínuo, né? Isso mesmo. Ele não para e não para no meio, principalmente, né? Se rebate, vai até o outro lado. Isso. Vai até fazer a finalização. Isso aí. Tá bom? Então agora é a minha vez. Vamos lá. Trocar. Preparada, professora Carol? Preparada. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Preparada, mas eu só não acertei a bolinha. Cara, a gente tinha um buraco aqui, a bolinha pingou e foi lá pro Só outro lado. faltou acertar a bolinha, professor André, mas tudo bem, vamos lá, a gente tenta de novo. Ali. Tudo bem. Opa, desculpa. Opa, não foi nada, não. Joguei muito forte. Agora foi muito fraco. Isso. Nossa! A última. Muito bem. Carol. Então aqui a gente está aperfeiçoando, né, o nosso golpe do forehand, que é o golpe de direita, certo? Então a gente está aperfeiçoando esse movimento para vocês entenderem realmente o movimento completo, né? Então o pé contrário à frente, faz o movimento e finaliza no ombro contrário, né? Claro que no jogo de tênis de campo a gente não vai trocar de mão, né, professor André? Vai rebater, vai voltar para posição. Isso, você vai ficar com a raquete sempre na mesma mão, normalmente na mão dominante. No meu caso, no caso do professor André, que somos destros, a mão direita. Quem é canhoto vai segurar a raquete na mão esquerda, né? E vai realizar os golpes de direita e de esquerda da mesma forma, né? A única coisa é que a gente está fazendo esse exercício com vocês para vocês terem a ideia e eu, fazendo o exercício, né? Vocês fazem o movimento completo, que é ir até o ombro contrário. Isso mesmo, professora Carol. Né? Agora, a gente vai fazer um movimento específico para o backhand, que é o golpe de esquerda. Então, agora vai ser assim, professor André. Eu vou deixar a raquete vai ficar no chão e eu vou ficar aqui. Aí você vai jogar a bolinha para mim do lado esquerdo, mas eu vou ter que pegar a raquete no chão e rebater a bolinha. Ah, legal. Certo? Vamos deixar então um pouquinho mais pra cá pra gente conseguir Isso. ter mais até porque aqui o nosso espaço é meio pequeno, né? Então, vocês também têm que ver de acordo com o espaço que vocês têm aí na casa de vocês, né, professor André? Isso Se mesmo. tiver a possibilidade de ter um espaço maior, uma garagem, um quintal, melhor. Mas se não, se vocês tiverem um espaço dentro de casa que nem o nosso, a gente tem que trabalhar de acordo com o espaço que a gente possui, certo? Então, a intenção do exercício é: o professor André vai jogar, eu vou deixar quicar a bolinha uma vez no chão e vou ter que segurar a minha raquete com as duas mãos, né, que é o backhand, e rebater aqui com o golpe de esquerda, certo? Ok. Vamos lá. Preparada, professora Então vai Carol? lá. Foi.
Jogar mais pro canto. Joguei em cima de você também. Na hora de lançar... Também é importante. Fazer, né? Então, não lança em cima da pessoa, né? Lança um pouquinho mais pra esquerda, realmente. Foi. Opa, desculpa, professor André. Saiu até descendo a bolinha. Vamos lá. Foi. Ixi! Opa! Faltou tempo aqui pra eu pegar a raquete. Então vocês vejam, essa atividade é bem ágil, né? Foi. Vai lá. Aí. Mais uma. Foi. Isso. Lembrando que aqui, ó, a gente tem que lembrar de pegar a raquete com as duas mãos, rebater do lado esquerdo e colocar o pé contrário à frente. Isso aí. Daí pra rebater. Vai lá, mais uma. Foi. Opa, foi muito perto da Quase parede. bati na parede. Agora é a sua vez, professor André. Então vamos lá. Bora. Deixa aqui. Acho que tá bom aí a distância. Aqui. Isso. Eu tenho que jogar do teu lado esquerdo. Fiquei pensando qual era o lado que eu tinha que jogar, tá certo. Teu lado esquerdo. E ó, joguei muito em cima. Faltou um pouquinho de velocidade minha aqui. E eu também joguei muito em cima de você, né, professor André? Aquilo que você falou no início. Tem que jogar um pouquinho mais pra esquerda. Mesmo. Vamos lá. Vai lá, de novo. Isso. Mais uma? Mais uma. Mais uma, vai lá. Opa! Viu? Às vezes a gente quer ir tão rápido e não consegue, né? Vai lá. A raquete e bater tudo ao mesmo tempo, aí não consegue nenhum nem outro, né, professora Carol? Mas vamos lá. Vai lá, mais uma vez, professor André. Agora eu quis jogar um pouquinho mais pra cá pra ficar mais fácil pra você pegar, ó. Mas nem sempre fica fácil, né? Vai lá, última vez. Aí. Isso. Muito bem. Então, e daí assim a gente também pode fazer tanto o golpe de direita, que é o forehand, como o golpe de esquerda, que é o backhand, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Então, por enquanto, a gente só fez com o golpe de esquerda. Agora, professor André, a gente vai fazer com os dois. Então, vamos lá. Então, a gente vai deixar a raquete aqui pra gente pegar. Você pode começar, professor? Posso. Vamos deixar mais perto de você, né? A raquete aqui. E daí, assim, ó, eu vou jogar tanto na direita como na esquerda. Ok. E daí, quando eu falo... Daí, vamos fazer uma atividade mais fácil, né? Pra gente conseguir pegar a raquete. Quando eu falar prepara, professor André, você já vai pegar a raquete. Né? Então, eu vou falar prepara, espera um pouquinho e daí eu lanço a bola. Ou na direita ou na esquerda. Não vou avisar o professor André em qual lado eu vou lançar. Tá. Mas eu vou falar prepara pra ele já pegar a raquete, certo? Ok. Então vai lá. Preparado, professor André? Opa, desculpa! Já tava, ó, indo pegar a raquete. Veio lá. Eu enganei. Eu preparo. Daí eu já vou pegar. Não, ela falou preparado. Eu enganei o professor. Eu fiz que nem a gente faz aquela brincadeira de quando a gente fala já, que as crianças começam a correr. A gente não fala já, né? A gente fala jacaré, monte de coisa, menos já. Foi bem assim mesmo, mas vamos lá, vamos lá. Então vai lá, prepara. Muito bem, professor André. Agora eu não te enganei. Agora foi. Prepara. Boa. Vai lá, mais uma. Prepara. Aí. Mais uma. Prepara. Isso, muito bem. Agora é minha vez, professor André. Agora vamos trocar, então. Por aqui, mais ou menos, a raquete para eu conseguir pegar. Vamos lá. Tá preparada, professora Carol? Opa, tô preparada. Então, prepara. Tô. Aí. Prepara. Boa. Prepara. Isso aí. Prepara. Isso. Prepara. Ok.
Mais uma. Prepara. Muito bem. Viu só? Estamos ficando craque, professor André. Agora, a gente vai fazer uma preparação que não é do prepara, né, que a gente tá falando até agora. A gente vai preparar aqui o nosso cenário pra gente seguir para a próxima atividade, onde a gente vai usar a fita crepe. E daí a gente já retoma com vocês pra gente dar continuidade à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então pra gente dar continuidade na nossa aula de hoje, a gente vai estar utilizando a fita crepe que a gente pediu pra vocês lá na lista de materiais. Essa fita crepe, a gente está realizando o número 1, né, no chão com a fita crepe, ó. Então a gente desenhou aqui o número 1 no chão, né, com a nossa fita crepe, onde a gente vai fazer logo o exercício, né, eu e o professor André, mas eu só tô mostrando de pertinho aqui pra vocês como que é esse número 1 e por que que a gente utiliza esse número 1. Esse número 1 é utilizado para a gente mostrar a posição dos nossos pés no golpe de forehand e de backhand. Então, no caso aqui do forehand, que é o golpe de direita, a gente está com o número 1 desenhado no solo e vai o pé direito na base do número 1 e o pé esquerdo no bracinho do número 1. Nessa posição aqui dos pés, eu vou estar realizando o golpe de direita, que é o forehand. Quando a gente for fazer o golpe de esquerda, a gente vai trocar o número 1, né? Então, a gente deixa aqui, o corpo do número 1 permanece aqui, a gente troca a base para o outro lado e troca o lado aqui do bracinho. No caso, o nosso número 1 vai ficar do lado contrário, né? Ele vai ficar espelhado. E daí a gente vai posicionar o pé esquerdo na base do número 1 e o pé direito no bracinho do número 1, para assim realizar o golpe de esquerda ou o backhand com as duas mãos, certo? Então, dessa forma, eu explico para vocês para que serve a fita crepe e por que a gente utiliza esse número 1 para a gente estar marcando essa posição dos pés, tanto no golpe de forehand como no golpe de backhand, certo? Agora a gente já vai voltar com vocês fazendo esses exercícios, eu e o professor André, utilizando esse número 1 para a posição dos nossos pés, certo? E a gente já volta aí para mostrar a atividade para vocês. Bom, pessoal, então agora que a gente já mostrou para vocês para que serve a fita crepe e o número 1, certo? Então a gente desenhou aqui, desse lado, o número 1 do forehand, que é o golpe de direita, e lá daquele lado, o número 1 do backhand, que é o golpe de esquerda. O professor André vai ficar lá posicionado com os pés dele lá no backhand e eu ficarei aqui no forehand, certo? Então, automaticamente aqui na nossa posição, eu sempre vou fazer o golpe de direita e o professor André vai fazer o golpe de esquerda, certo? Então a gente vai fazer aqui os dois aqui com cada um com a sua raquete e uma bolinha, certo? Vamos lá, professor André. Opa! Lembrando que aqui, né, a gente não tá na posição de expectativa, né? Ou a gente já tá na posição de rebater a bolinha, certo? Então, só para vocês entenderem a posição certa aqui do número 1 dos pés. Opa! Opa! Eu tenho que jogar mais para a esquerda para o professor André conseguir rebater a esquerda, né? Lembrando sempre nesses exercícios, né, de lembrar daquelas questões que a gente conversou já algumas aulas anteriores de tênis, né, que é aquelas 3 dicas importantes. Olhar para a bolinha, né, professor André? Rebater a bolinha de baixo para cima, né, e sempre na frente do corpo, né? Então essas 3 dicas importantes. Vamos lá. Aqui a gente também tá com uma dificuldade que a gente tá tentando fazer com que a gente fique no número 1. Mas a gente também pode sair um pouquinho para receber a bolinha se ela não for exatamente na direção certa, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Opa! De volta, vai de novo. Muito longe. Vamos voltar lá. Aí. A gente começa de novo. Então, 8 de novo.
Opa! Professor André, agora vamos fazer um pouquinho diferente, assim, ó. Vamos ficar aqui do lado do número 1 nosso aqui, na posição de expectativa. Ok. Aí, quando quem for jogar a bolinha fala prepara, aí a gente se posiciona aqui no número 1 e rebate. Ok. Prepara. Boa. Agora é minha vez. Sua vez. Vai lá. Prepara. Isso. Tá. Vamos lá. Prepara. Boa. Sua vez. Minha vez. Prepara. Opa, Pode joguei muito passar. forte, né, professora? Vamos trocar, professora Vamos Carol? trocar agora. Então, agora eu faço... Agora a gente faz primeiro direto do número 1. Você começa, professora Pode André? ser. Depois a gente faz com a posição do prepara. Tá. Opa! Muito forte. E de cima, né, professora Carol? Acontece, nem sempre vai certinho, né, professora André? Olha, tá disputado o nosso rally. Ah, Agora vamos tentar posicionar na posição de expectativa, professor André. vamos lá. Então vai lá, prepara. Agora é sua vez. Prepara. Aí. Prepara. Ok. Prepara. Aí. Mais uma. Vai lá, prepara. Ótimo. Mais uma. Prepara. Boa, professora Carol. Isso aí. Muito bem. Bom, então, e assim a gente explica, né, justamente a importância de vocês estarem desenhando esse número 1, né? A gente fez esse exercício justamente para vocês fazerem aí na casa de vocês também, né? Para vocês verificarem exatamente a posição dos pés no momento do golpe, né, professor André? Isso mesmo. Então, vocês, como a professora Carol mostrou ali, a gente fez aqui também. Então, é mais ou menos essa posição que vocês vão ficar para realizar o golpe de direita e lá a professora Carol vai mostrar para realizar o golpe de esquerda, ok? Isso então, mesmo. mais ou menos esse é o posicionamento dos pés para realizar os golpes. Isso mesmo. E daí, quando a gente posiciona os pés de forma corretamente, vocês viram que aqui a gente fez com vocês sem a preparação, né, professor André, sem a posição de expectativa e a posição de espera, e com a posição de espera. Então, no jogo de tênis, a gente sempre tem que estar voltando, como a gente sempre retomou, né, conversou com vocês sobre isso, voltando para a posição de expectativa, né, professor André? Isso. Para daí depois realizar o golpe. Aqui a gente fez o exercício sem a posição de expectativa, justamente para vocês verificarem essa importância da movimentação dos pés, né? Como que eles ficam posicionados no momento do golpe, certo? A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula, né, professor André? Isso mesmo, nós preparamos as atividades com bastante carinho para que vocês pudessem executar aí na casa de vocês, como a gente sempre reforça, né? Então, o nosso espaço é limitado, assim como o espaço de vocês. Sempre que possível, quem tem essa disponibilidade, né, de ter uma garagem ou um pátio aberto para realizar as atividades, sempre bom, que aí tem mais espaço e consegue fazer com mais tranquilidade. Mas quem consegue só fazer dentro de casa, igual a gente está aqui dentro da sala, fazer sempre tomando os cuidados para não bater em nenhum objeto de enfeite dentro de casa ou no próprio lustre, na própria lâmpada, ok? Então, assim nós vamos encerrando mais uma aula de Educação Física e convidamos vocês para acompanhar nossa próxima aula. Tchau, tchau!